Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A partir de agora, vamos fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer ações e projetos que beneficiam diretamente o cidadão. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre as mulheres que atuam na Justiça do Trabalho. Você vai saber que elas são maioria entre os servidores e que o número de magistradas chega a 47%. Execução trabalhista, Comissão de Efetividade divulga vídeos educativos para que juízes possam intensificar a penhora de bens de devedores. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do professor e da diretora da escola são respondidas por um magistrado do TRT da 7ª Região, no Ceará. E no quadro Jornada Extra, vamos até Campinas conhecer o trabalho desenvolvido por uma servidora do TRT da 15ª Região. Tudo isso e muito mais agora no Jornada. No mês em homenagem às mulheres, o Jornada preparou uma reportagem especial sobre a atuação feminina na Justiça do Trabalho. Elas são maioria entre os servidores e o número de magistradas já chega a 47%. Você vai ver que com mais mulheres, houve também uma maior diversidade de entendimentos sobre questões trabalhistas que afetam toda a sociedade. Com competência, dedicação e compromisso, elas chegaram aonde estão. Venceram as diferenças e hoje ocupam posições de destaque. O peso do cargo, da formalidade, da cerimônia, nada interfere no jeitinho como elas conduzem o trabalho. Eu sou aquela funcionária oficial de pesquisar. Eu, quando saio para fazer minhas diligências, eu namoro com os processos, eu recebo em casa, porque o PJE eu instalei na minha casa, na nossa casa. Então eu recebo em casa, eu olho tudo, entendeu? Pesquiso, vejo se já foi cumprido, se apagou. Eu sou assim. A primeira oficial de Justiça Federal nomeada no país assumiu em 1973, quando os homens ainda eram maioria na área. Eu tive assim, preconceito por ser mulher. Tinha assim as surpresas e o aprendizado, né? Porque era muito fechado, assim. Só os homens, porque justamente por ser uma profissão assim, de risco e a mulher ser assim, sensível, né? Mas no dia a dia eu fui aprendendo, adquiri muita experiência e hoje assim amo essa Justiça do Trabalho, amo a minha profissão. A experiência, o envolvimento e a responsabilidade delas têm contribuído para a mudança vista hoje. A crescente participação feminina no judiciário é percebida no dia a dia, principalmente na justiça trabalhista. A primeira a ganhar um toque feminino na mais alta instância com a chegada da ministra Neia Moreira, ainda na década de 90, para integrar a cúpula do TST. Em 2001, tomou posse a segunda ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, e que durante anos foi a única mulher entre os ministros. Quando eu entrei, não tinha mulheres em 2001. E as pessoas às vezes dizem, não, você é a primeira. Não, eu sou a segunda. A primeira foi a ministra Neia Moreira, que já está aposentada, então nós não convivemos aqui. Mas aí eu entrei, acho que ainda fiquei uns 5 anos sozinha aqui de mulher. Mas aí, de repente, era só uma questão, quando ampliou, surgiram as vagas, e ampliou em 10 o número de ministros pela emenda 45, aí nós tivemos a possibilidade, não é, de ampliar significativamente o número, precisamos ampliar mais ainda. 25 anos depois, a presença de mulheres na corte se tornou uma tendência. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho é o que tem a maior quantidade de vagas preenchidas por elas. Com a nova integrante Maria Helena Malman, o TST agora conta com 6 ministras. O aumento de mulheres tem se tornado uma tendência em toda a Justiça do Trabalho. O que eu diria hoje, olhando para trás, fazendo uma reflexão,
que o ingresso à feminilização da magistratura, ela colocou uma densidade maior na sensibilidade. Não que o homem não seja sensível, não é isso, obviamente que o ser humano, todos apreciam carinho, sobretudo justiça, né? Mas a justiça é um elemento que se constrói, ele é um valor. Então a presença feminina, a mulher é cientificamente provado mais emotiva que o homem, né? Então isto agregou uma subjetividade muito maior na construção da justiça. A mulher nunca esteve tão presente. O percentual de magistradas na Justiça do Trabalho já chega a 47%, e entre os servidores elas também vêm conquistando cada vez mais espaço. A quantidade de mulheres já ultrapassa o número de homens. Em toda a Justiça Trabalhista, elas correspondem a mais da metade do total de servidores. Só no Tribunal Superior do Trabalho, o índice de servidoras passa dos 53%. O perfil traçado pelo Conselho Nacional de Justiça também revela não haver distinção de gênero quando o assunto é promoção. Mais de 85% das magistradas disseram receber o mesmo tratamento que os juízes de carreira. E 64% afirmaram enfrentar as mesmas dificuldades que os colegas de profissão. Questionadas sobre o preconceito na carreira jurídica, 27,5%, de acordo com o censo do CNJ, alegaram sofrer ou ter sofrido algum tipo de discriminação. Nós estamos em permanente evolução. Acho que o prognóstico é muito positivo. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos uma magistratura trabalhista, uma grande maioria de magistradas. Então, disso aí você já tira que não há nenhuma dificuldade, nenhum preconceito em relação ao acesso e que isso é um desenvolver natural da sociedade. Eu digo que a única forma de superar ainda alguns resquícios de discriminação que podem existir é mostrando a sua face trabalhadora. É o compromisso com a carreira, é o compromisso com o tribunal, é o compromisso com o jurisdicionado. Para quem almeja um cenário ainda melhor no futuro, fica a experiência daquelas que se entregaram à causa trabalhista e acreditam que vale a pena apostar. Amo essa Justiça do Trabalho, amo a minha profissão. E ele digo, eu estou assim na profissão certa. Porque eu faço assim, eu tenho um compromisso com a Justiça do Trabalho, compromisso com a minha profissão, mas me sinto assim muito útil, mas muito útil mesmo. E gosto demais do que faço. Vamos agora fazer um giro para acompanhar algumas decisões de destaque pelo Brasil. A primeira vara do trabalho de Brusque condenou 2 empresas prestadoras de serviço a pagarem juntas R$6 mil em horas extraordinárias a uma recepcionista terceirizada da Caixa Econômica Federal. Por trabalhar dentro de uma agência, ela reivindicou o direito à jornada especial de 6 horas dos bancários, embora tenha trabalhado 8 horas por dia. A Justiça do Trabalho entendeu que a CLT é clara ao determinar que a jornada diferenciada deve ser estendida a funcionários de portaria, de telefonia e de limpeza, ainda que as atividades não estejam relacionadas à atividade fim do estabelecimento. A Rede Sara de Hospitais foi condenada a pagar indenização de R$500 mil por dano moral coletivo. De acordo com a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, a instituição tentou impedir a criação de um sindicato dos empregados. Conforme decisão da 9ª Vara do Trabalho de Brasília, a rede de hospitais não poderá adotar qualquer conduta que iniba o direito de associação ou sindicalização dos empregados, sob pena de multa de R$50 mil. Uma candidata à vaga de emprego na fabricante de bebidas Cachool, em Ribeirão, interior de Pernambuco, deve receber R$2 mil de indenização por ter a carteira de trabalho retida por 4 meses. Ela começaria a trabalhar depois de fazer o exame admissional e entregar a carteira, mas nunca foi chamada para assinar o contrato. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a promessa de emprego e o tempo de retenção do documento profissional causaram constrangimento e ofensa à candidata, e por isso ela deve ser indenizada por dano moral.
Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, um magistrado do Ceará responde perguntas de um professor e da diretora da escola sobre direitos trabalhistas. E ainda hoje, no quadro Jornada Extra, o trabalho social feito por uma servidora do TRT de Campinas. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de conhecer projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho. É o JT em ação. O Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho realizou a primeira reunião do ano, além de ter feito um balanço das ações em 2014 que garantiram estabilidade ao sistema. O grupo aprovou o início de estudos para a contratação de uma empresa de informática para dar suporte aos 24 TRTs. Um acordo firmado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e a Norfil Indústria Têxtil vai permitir a abertura de cursos profissionalizantes para capacitar e inserir aprendizes no mercado de trabalho do setor têxtil. Por meio do acordo, firmado em audiência de conciliação na 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, o SENAI se comprometeu a iniciar em 120 dias a primeira turma do curso de operador de processos da indústria têxtil da Paraíba. Já a Norfil se comprometeu a contratar os aprendizes em número equivalente a pelo menos 5% do quadro de pessoal. A primeira reunião do ano do Coleprecor, Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, foi realizada no Tribunal Superior do Trabalho. Os integrantes aprovaram os relatórios de atividades e financeiro de 2014. Também foi feita a apresentação da proposta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de núcleos de conciliação na jurisdição dos TRTs do país. O Coleprecor é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que busca a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais da Justiça do Trabalho, especialmente dos tribunais regionais do trabalho. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer dúvidas de um professor e da diretora da escola. Quem responde é um magistrado do Ceará. Sou o professor Marcolino, leciono História e eu gostaria de saber quanto tempo de descanso eu tenho que ter entre um dia de trabalho e outro. Nestas situações, os intervalos entre uma jornada e outra são os mesmos intervalos aplicáveis aos trabalhadores seletistas comuns, ou seja, o intervalo interjornada será de 11 horas consecutivas. O professor pode exercer cargo administrativo na escola e se isso acontecer, eu preciso alterar o salário? Quando a gente fala de acumulação de cargo de professor com cargo administrativo, a gente tem que saber primeiro se nós estamos aí tratando de servidor público ou não. No âmbito do serviço público, a Constituição Federal, ela permite que o professor acumule o cargo de professor com outro cargo técnico-científico. Como o cargo administrativo não tem caráter técnico-científico, os tribunais eles vêm negando essa possibilidade de acumulação. Agora, em se tratando de professor na iniciativa privada, nós estaríamos aí diante de uma acumulação de funções. Se não houver prejuízo ao trabalhador e se ele anuir, obviamente, com o recebimento da remuneração correspondente àquele cargo que ele está ocupando, poderá haver acumulação, desde que isso daí não faça com que se ultrapasse o limite de jornada. Chegou a hora de fazer uma viagem no tempo. Vamos até 1933. Foi nessa época que surgiram as delegacias de trabalho marítimo, responsáveis por fiscalizar, disciplinar e policiar o trabalho nos portos. É o que você confere agora no nosso quadro Memória JT. 1933, ano da criação das delegacias do trabalho marítimo. Com o decreto 23.259, de 30 de outubro daquele ano, o presidente Getúlio Vargas instituiu as delegações para fazerem a inspeção, o policiamento e disciplinar os portos brasileiros. O decreto também determinou que em cada delegacia do trabalho marítimo deveria haver uma junta de conciliação e julgamento para tratar das questões trabalhistas entre empregados e empregadores.
Em 1933, também foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte. Cada estado escolheu deputados de acordo com a quantidade de habitantes, resultando em 254 eleitos. No próximo programa, você vai ver que o trabalho da Assembleia resultou na promulgação da nova Constituição Federal, que instituiu a Justiça do Trabalho. No próximo bloco, Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista divulga vídeos educativos para que juízes possam intensificar a penhora de bens de devedores. E no quadro Jornada Extra, o trabalho social feito por uma servidora do TRT de Campinas. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está promovendo uma campanha de volta às aulas até o dia 6 de março. Servidores, magistrados, advogados e o público em geral podem contribuir e doar material escolar a crianças carentes. Mais informações, facebook.com/TRTRJ-oficial. Para auxiliar na penhora de bens de devedores em processos trabalhistas, os juízes contam com várias ferramentas eletrônicas que ajudam a localizar imóveis, veículos, entre outros bens. Para que essas ferramentas de busca possam ser usadas de forma plena, a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista lançou vídeos educativos que foram disponibilizados a todos os juízes do trabalho. Quem ganha uma ação na Justiça do Trabalho quer receber o pagamento das dívidas o mais rápido possível, mas isso nem sempre acontece. A frase "ganhou, mas não levou" resume a vida de mais de 2 milhões de pessoas que estão com o processo parado na fase de execução trabalhista, esperando o pagamento, de acordo com a Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do TST. Na tentativa de diminuir esse número, magistrados da Justiça do Trabalho usam ferramentas eletrônicas para localizar bens de devedores. Mas nem sempre os juízes ou servidores conhecem todas as funcionalidades desses sistemas. Por isso, a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista lançou o Manual de Ferramentas Eletrônicas. A criação desses vídeos foi para facilitar o uso das ferramentas. Aquelas pessoas que já conhecem as ferramentas, elas terão a oportunidade de ver talvez uma forma diferente de uso, como, por exemplo, o Bacenjude. Inicialmente serão disponibilizados para todos os 24 tribunais regionais do trabalho 8 vídeos explicativos sobre os sistemas mais usados. Essas ferramentas são Bacenjude, convênio assinado com o Banco Central, em que os juízes e servidores podem encontrar dados financeiros do devedor. Infojude, ligado à Receita Federal, para pesquisar bens, créditos, dados cadastrais de pessoas físicas e balanços patrimoniais de pessoas jurídicas. Renajude, convênio com o Departamento Nacional de Trânsito, que possibilita a verificação de veículos, autorizando a inclusão de penhoras. CCS, cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, também ligado ao Banco Central, que ajuda a encontrar supostos laranjas, ou seja, pessoas que emprestam um nome para ocultar valores do devedor. Os vídeos possuem aproximadamente 20 minutos, com explicações didáticas e ilustradas. Com o manual, o servidor ou o juiz vai poder acompanhar o passo a passo da utilização do sistema. É uma proposta diferente e para aqueles que ainda não se familiarizaram com algumas ferramentas, como por exemplo o CCS, é uma apresentação do CCS, que é outro instrumento muito útil nas execuções. Durante o ano, outros vídeos serão produzidos para que todos os usuários conheçam e aprendam sobre os sistemas. O objetivo é facilitar o acesso à informação e incentivar ainda mais o uso dessas ferramentas. A comissão se dispõe a gravar mais vídeos, a fazer tutoriais de outros
projetos, de outros convênios, e convênios inclusive que ainda estão por vir. À medida que os convênios forem estabelecidos com órgãos públicos, com bancos de dados, é natural que a gente tenha mais material de treinamento, mais material escrito e mais material gravado. Por isso eu acho que essa experiência dos vídeos veio para ficar. Márcio é servidor há 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com sede em Brasília, e usa ferramentas eletrônicas para auxiliar os juízes na identificação de bens de devedores. Ele aprendeu a acessar os sistemas sozinho na prática, mas acredita que agora terá informações precisas para explorar as potencialidades dos sistemas. Todo manual, todo o sistema de aprendizagem que a gente tem acesso, para a gente ajuda. Como no primeiro momento a gente não vai ser útil para a gente para as minutas em si, mas a gente sabe que o sistema é mais amplo, possibilita outros tipos de pesquisas que a gente não tem conhecimento pelo fato de a gente ter aprendido só na prática, principalmente para os mais novos, e ter essa ferramenta vai ser bastante interessante. O lançamento dos vídeos para melhor utilização das ferramentas eletrônicas é mais uma ação da Justiça do Trabalho para acelerar a execução trabalhista. A gente está lutando para alavancar a execução, batalhando com esses órgãos, temos o apoio irrestrito do excelentíssimo presidente do TST, o ministro Levenhagen, que nos apoia, nos incentiva, e nós não podemos imaginar que essas normas fiquem represadas. A celeridade, a rapidez da execução trabalhista é o norte, é o bem mais desejado. Então nós precisamos envolver todos nessa campanha, nós precisamos envolver todos os magistrados, sem exceção, todos os servidores, a classe advocatícia, que cobre e que se usem essas ferramentas eletrônicas com mais rapidez e com mais eficiência. No quadro Jornada Extra desta semana, você vai ver que nem o cansaço depois do expediente de trabalho desanima servidores quando o assunto é ajudar o próximo. Uma servidora do TRT de Campinas, por exemplo, encontrou um jeito bem divertido de fazer um trabalho voluntário dentro de um hospital da cidade. Por trás do trabalho de um desembargador, tem sempre uma boa equipe de assessores jurídicos. A Larissa faz parte desse time no TRT de Campinas. Nós recebemos os processos, fazemos uma prévia triagem de complexidade, nós auxiliamos o desembargador em toda a pesquisa jurisprudencial, doutrinária, tudo o que ele precisar para realizar um bom julgamento, somos nós que realizamos. Entre uma pesquisa e outra, ela auxilia a desembargadora Mariane Caiá e volta para fazer os relatórios. É assim durante 8 horas por dia. Se ela está cansada ao final do expediente, fomos acompanhar a assessora para descobrir. E agora encerrou o expediente aqui da Larissa no TRT de Campinas, mas quem pensa que terminou o trabalho, terminou não, né, Larissa? Não, começou outro agora. Outro. Agora é uma atividade social que a Larissa desempenha e a gente vai mostrar agora. Vamos lá? Vamos. Chegamos ao Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O que a Larissa faz por aqui? Bom, o que eu posso adiantar é que o segredo está dentro dessa bolsa de bolinhas. Bom, agora já está acabando esse mistério. A gente já vai saber qual atividade aqui que a Larissa faz. A gente já sabe que é dentro de um hospital. O que será? Agora vai lá. Ela vai se trocar e a gente vai esperar aqui do lado de fora. Pronto! Tcharam! A Larissa, servidora do TRT de Campinas, agora é a tia Lara, uma contadora de histórias, não é isso? Vamos lá? Livros em mãos. Vamos ensinar essa meninada? Vamos lá. Vamos embora! E ela chega de mansinho. Tem até bebê aguardando para ouvir as histórias. Esses são os pacientes do setor de pediatria. Crianças com todo tipo de doença. Algumas na fila de espera de um transplante que se esquecem das dificuldades ao entrar no mundo da fantasia. Era uma vez uma vaca chamada Mimosa. Olha a cara da vaca. Pelo menos uma vez na semana, a Larissa faz esse trabalho voluntário
criado há 10 anos por uma ONG de Campinas. O objetivo é humanizar o atendimento dentro de unidades hospitalares. Transformar o humor de uma criança é uma coisa muito fascinante, né? Você vê ela sentindo dor e, de repente, dar um sorriso por uma história que você conta, com uma mágica que você faz, eu acho que nos traz uma alegria imensa. Para não perder a diversão, algumas crianças vêm com a medicação que ainda está sendo aplicada na veia. Tudo vale a pena para ouvir as aventuras da bicharada. E basta olhar a expressão dos pequenos para perceber a troca de carinho. Uma atividade social que, para a tia Lara, é como se fosse a extensão lá do trabalho do tribunal. A função que eu exerço é servir ao público, né? Ser servidora pública. E aqui, na verdade, é o que eu faço, eu sirvo ao público, né? E eu me sinto como pessoa servindo as pessoas, né? Não as pessoas que precisam, nós precisamos uns dos outros. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!